Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Eu quero, antes de passar aqui as perguntas, opa, foi demais, saber o que você destaca desse salmo, o que lhe chama a atenção. O que mais me chama a atenção é a proteção que Deus nos dá aqui o tempo todo. Ótimo. E aí, qual versículo, qual parte, ou se você tem alguma dúvida? Esse versículo número 1. Não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, Israel que o diga. Seria de nós sem o Senhor. E seria de nós sem o Senhor. Né? Verdade. Mas alguém quer mais colocar alguma coisa? Ou posso fazer perguntas se você não tem nenhuma dúvida? Oi, Carlos? O versículo 8, né? Quando ele define quem é esse nosso Senhor, né? Não é qualquer Senhor, é quem fez céu e terra. Então, para a gente ver o poder desse Senhor que nos socorre quando precisamos dele. Amém, amém. E isso é legal de vê-lo, porque quando o texto bíblico fala isso, Criador dos céus e da terra, ele está reconhecendo o poder de Deus. Porque aquele que cria céus e terra tem poder para manter, tem poder para determinar, tem poder para governar. Então, quando ele fala, aonde você vê no Velho Testamento, Criador Deus, Criador dos céus e da terra, é como se ele estivesse reconhecendo que Deus tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Tá? É a repetição do que ele falou lá no Salmo 121, né? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Exatamente, exatamente. São cânticos de romagem, lembra? Eles estão vindo, né? Cântico de peregrinação, estão subindo para Jerusalém, né? É a continuação. Ok, deixa eu fazer então perguntas agora a vocês. Quais eram os animais ferozes que tinha ali na região? Mateus falou uma. Mateus? Urso. O Mateus falou logo 2, ursos e leões. Eu falei também. Mas que tipo de animal que você acha que tem aí nessa região? Escorpiões, cobras. Escorpiões, cobras, ok. Mais selvagens. Eu vou defender meu amigo Carlinho, porque ninguém domesticou escorpião nem cobra ainda. Tem uns que cria cobra, né? Se cobra não for selvagem, eu não sei o que é, então. Eu coloquei tudo numa coisa só, animais selvagens. Animais selvagens. A Rebeca falou aranha. Para algumas pessoas aqui em casa tem duas. Se chegar uma aranha é pior do que ver um leão. Oi? Você perguntou animais ferozes. Animais ferozes, ferozes. Até agora estou valendo aí urso e leão, mas qual? Tinha lobo, será? Tinha lobo. Os Salmos, Davi fala que defendia dos lobos também, né? Tinha lobos, ok. Por que Davi fala de inundação, de tromba d'água, né, de águas que vêm e arrastam tudo por onde passa, numa cidade que foi construída em cima de um morro? Porque ele está falando. Como é que é? Porque ele Era o canto que ele cantava pelo caminho. Ok. Mas ele fala lá que está vindo inundação, mas a cidade está em cima, aquela cidade nunca viu inundação. Pastor, não é porque ele está falando, olha só, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ele não está falando da história que Israel viveu? Também. Mas e a tromba d'água? E lá no verso 5 ele fala, águas impetuosas, se não fosse o Senhor, águas impetuosas teriam passado sobre nossas almas. Nossa.
Ah, eu pensei que fosse da travessia do Mar Vermelho, da travessia do Jordão, que poderiam ter sido engolidos pela água, não sei. Pensei isso. Ok, é um pensamento, ok, cabe. Mas lembra que o salmo é de Davi. E Davi não passou pelo Mar Vermelho nem pelo Rio Jordão. Mas eu pensei que ele estava falando da história de Israel, como se fosse uma relembrança da história que Israel atravessou. Viveu. Vale contar como lembrança. Vale contar como lembrança. É. Ah, entendi. Entendi. Ok, e aí? Eu acho que ele quis representar, usando o termo da tromba d'água, a turbulência do pecado, que se Deus não ajudasse eles seriam engolidos pelo pecado. Não só pelo pecado, né, Rebeca, mas pelas dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ok, pode ser também, pode ser uma análise também, ótimo. Aí, já que a Rebeca abriu uma nova porta aí, vou pegar o gancho da Rebeca, que perigos Davi está descrevendo? Olha lá no texto e vê quais são os perigos que ele está descrevendo. Ele descreve ataque do inimigo. Ataque do inimigo, ok. Que inimigo, Lu? Eu acho que, no contexto de Davi, os exércitos inimigos, né? Os exércitos se levantavam contra Israel, quando ele era rei. Ok. Principalmente ali os filisteus, né? Sim. Principalmente os filisteus, ok. Mais alguém quer falar? Eu vi que, acho que tinha visto alguém levantando o dedo. Não? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que o salmista louva? Porque ele agradece os livramentos. Quais livramentos? Quais? Olha no texto aí e vê do que Deus livrou. De não morrer nas mãos dos inimigos, né? De não... Então, livrou dos inimigos. Mais de quê? Os ataques. Aqui ele fala uma figura de linguagem, engolidos vivos, né? Fala de ser arrastado. As águas do primeiro dia. Ele usa muitas figuras aí, não sei se era literal ou se era... Era figurativo, né? Tem também um laço aqui das arapucas, né? As armadilhas. As armadilhas. Do laço do passarinheiro que está aí, né? Do laço do passarinheiro. Ótimo. Muito bem colocado. De quais inimigos Deus tem te livrado? Você. Se você quiser compartilhar, claro, né? Medo de ficar doente, medo de não ter emprego, medo de ver alguém da sua família perecer. Do coronavírus, pastor. Do coronavírus, certamente. É época para isso, né? De termos medo. De que Deus tem te livrado? Das enfermidades. Das enfermidades. Ótimo. Vamos olhar para o Salmo, vamos esmiuçar um pouquinho o que o Salmo tem para colocar para nós. Olha lá, algumas coisas são bem interessantes. Esse Salmo é Salmo de Davi, eu acho que toda a Bíblia está lá, Salmo davídico, né? Os fatos que estão aí narrados, né? Os inimigos, a libertação, as águas, a ira, tal, a gente não tem como dar uma origem para esses fatos, não dá para a gente identificar, tá? Mas o Salmo era cantado com o intuito de criar confiança para um futuro melhor, que a pessoa possa olhar para hoje e falar, estou passando por luta, mas eu tenho um Deus que está do meu lado e o meu futuro vai ser melhor do que o dia de hoje.
Então, é um salmo que fala muito para o que a gente está vivendo hoje. É um salmo que traz esperança, que transmite esperança. Tá? Não tem indicação de nenhum fato histórico que gerou esse salmo, mas tem 3 indícios, 3 possibilidades. A primeira delas é que Davi pode ter escrito esse salmo quando ele está ali enfrentando Golias. Tá? Por isso é que ele fala da ferocidade do inimigo, da vontade do inimigo de matar e tudo mais. A outra é quando ele está fugindo do exército de Saul. Lá em 1 Samuel 23, Saul começa a perseguir, Davi foge para o deserto, ele consegue contornar uma montanha, o exército de Saul está vindo, está quase alcançando, e aí chega uma notícia de que Saul tinha que voltar, porque a cidade de Saul estava sendo atacada pelos filisteus, e ele deixa de perseguir Davi, assim, já quase no alcance da mão dele, e Saul volta então para defender a cidade, e Davi consegue escapar ali da perseguição de Saul. É uma outra possível ocasião. Tá? E a terceira é quando o filho dele, Absalão, começa a querer tomar o reino e chega a tomar o reino, Davi foge, e lá no 2 Samuel 17 vai registrar isso aí, ele junta os conselheiros e pergunta o que era melhor para ele fazer, e um dos conselheiros fala assim, está na hora de juntar o exército, pegar alguns homens, ir lá e matar logo Davi, porque você resolve essa coisa. E o conselheiro, um dos conselheiros que tinha ficado era fiel a Davi. E ele fala, olha, não é agora, você conhece seu pai se for coagido, se você tentar atacar, ele vai se sentir coagido, ele vai destruir o exército que foi lá e ainda vai voltar, vai te matar, vai tomar o reino à força. Espera um pouco, e isso foi outro momento de livramento de Deus para Davi, porque se Absalão realmente tivesse mandado, ele não teria a estrutura de organizar a tropa para se defender, ele também seria morto. Então, a gente tem aí 3 possibilidades, mas o texto, a gente continua ficando com o texto. O texto não diz qual foi o período. Ele diz que, independente disso, Deus tem livramento para cada um de nós. Mesmo não tendo uma ocasião, nós sabemos que Davi e seus homens eram conhecidos por grandes atos de bravura e de coragem, né? E mesmo assim, eles sendo homens de coragem, de bravura, que já tinham feito várias coisas, eles reconhecem nesse texto falando, olha, tudo isso aconteceu, mas quem nos livrou de todas essas circunstâncias não foi a nossa mão, não foi a nossa capacidade, quem nos livrou foi o Senhor. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Né? E ele, no versículo 8, ele começa assim, repete no versículo 2 e ele termina no versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele fala, olha, os perigos existem, nós conseguimos vencer, mas só vencemos porque Deus nos ajudou aí nessa caminhada, nessa trajetória toda aí. Né? A estrutura dele. Como é que a gente divide essa estrutura desse salmo? O versículos de 1 a 5, o nosso socorro vem do Senhor. O 6 e o 7, nós somos gratos pelo livramento que Deus nos dá. E o 8 é um voto de confiança. Ele confirma, ele está reconhecendo aquilo que Deus está fazendo através dele e com ele também ali. Né? Como a gente viu em outros salmos anteriores, aqui o versículo 1 é: não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Era como se eles chegassem em Jerusalém e o líder ali do louvor, o líder se levantava e ele falava essa frase: não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. E aí a congregação inteira ia repetir os versículos de 2 a 5. Não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram, quando as águas nos submergiram, e aí vai, né? Com as correntes passaram a boca dos animais, e ele vai levantando ali os pontos que Deus livrou eles ali. Mas é um salmo responsivo. O dirigente fala uma frase
e a congregação repete com outro pedaço, né? Se Deus não estivesse conosco, já teríamos sido derrotados. É o foco desse salmo. Se Deus não está com a gente, nós vamos ser derrotados pelo inimigo. E essa palavra é algo que, assim, se a gente passar uma leitura rápida, a gente não vê uma coisa importantíssima que está destacando aí. Ele está falando sobre uma doutrina que nós conhecemos como doutrina da aliança. O que é a doutrina da aliança? É reconhecer que só somos o que somos, só temos o que temos, só chegamos aonde chegamos, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, lá atrás com Israel, hoje com a igreja, né? É Deus que mantém o que nós temos e somos, está sustentado por uma aliança, e essa aliança aí que é dada por Deus. Lá no Velho Testamento, essa aliança era mantida pelo sacrifício de animais. No Novo Testamento, essa aliança, então, vem ser firmada e consolidada pelo sacrifício único e permanente de Cristo na cruz ali, morrendo em nosso lugar, né? Mudando a nossa condição, mudando a nossa realidade, certo? Ainda dentro dessa questão da doutrina da aliança, Deus firmou uma aliança com o seu povo. E é isso que o Salmo está colocando. Se nós temos o que temos, chegamos aonde chegamos, é que Deus está aqui conosco. E é o ponto focal desse Salmo. Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, né? Isso significa que Ele age em nosso favor, em meio a perigo, seja ele qual for o perigo, seja perigo físico, seja perigo espiritual, né? E aí me traz à memória Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se Paulo, ao escrever Romanos, estivesse lembrando desse salmo. Ele está falando, olha, não tem perigo, não tem espada, aqui no capítulo 8 de Romanos, e aqui no salmo, o salmista está falando, não tem inimigo, não tem bicho feroz, não tem tromba d'água, nada. Se Deus está ao meu lado, eu posso todas essas coisas, né? Então, Romanos 8:31 casa com o texto, confirma o texto e continua falando. O que valeu lá no Velho Testamento continua valendo hoje no presente para nós, igreja, corpo de Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Leia aí comigo aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está ao nosso lado. Essa é a doutrina básica do Salmo no Velho Testamento e do cristianismo no Novo Testamento. Vamos lembrar? Deus está ao nosso lado. O que Jesus fez para estar ao nosso lado? Ele deixou a forma de Deus. Filipenses, ele se esvaziou para se fazer homem. Ele se faz carne, 1 João. Ele enviou o Espírito Santo depois que ele deixou a terra. Ele intercede por nós como nosso advogado ao lado do Pai. E ele está preparando um lugar para todos nós e ele vai voltar. A doutrina básica do Novo Testamento e do Velho Testamento é que Deus tem a vontade, tem o desejo de estar do nosso lado. E ele vai mostrando, se revelando ao longo do tempo no Velho Testamento, se apresenta fisicamente Jesus, Deus homem, encarnado aqui no Novo Testamento, e ele vai aos céus, mas o Espírito Santo vem, está conosco, Deus Espírito Santo do nosso lado, nos ajudando nessa caminhada, nessa luta que a gente está vivendo, nessa jornada que a gente tem passado, né, por todas essas questões que nós temos vivido. Então, o que a gente tem que pensar é que mesmo que as coisas não estejam sendo fáceis, nós precisamos confiar que Deus está do nosso lado. Dos versículos 3 a 5, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que aconteceria se Deus não tivesse ao nosso lado? Olha lá, no versículo de 3 a 5 ele fala: e nos teriam engolidos vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre nossas almas.
Então, ele vai listar algumas coisas. Olha, deixa eu voltar aqui para poder... Primeira coisa que ele lista, nós teríamos sido engolidos vivos. A ideia aqui é a ideia dentro de um contexto de um terremoto. Sabe aquelas cenas de filme? A gente já viu isso no Velho Testamento, né? Que o chão, lá na Revolução de Coré, que o chão se abre e engoliu, todo mundo caiu dentro daquela fenda e os entulhos caem sobre aquelas pessoas e elas são soterradas vivas. É isso que ele, a expressão engolidos vivos é essa expressão que ele está usando aqui. Do chão se abrir debaixo dos pés e nós somos engolidos. Tá? Se não fosse o Senhor, isso já teria acontecido conosco. E aí ele fala, se não fosse o Senhor, quando a ira dos inimigos se acendeu, ele teria nos destruído ali, né? A ira aqui, a sede de destruição do inimigo é comparada a um fogo que está fora do controle, fora das possibilidades de ser controlado. Que em Brasília a gente todo ano tem incêndio, né? E o Corpo de Bombeiro tem conseguido controlar algumas vezes. Mas ano passado a gente viu um lá nos Estados Unidos e na Europa que varreu áreas enormes e os bombeiros, por mais recursos que se tinha, não tinham condições de controlar. E aqui, a expressão aqui, que ele fala que os inimigos estão agindo assim, estão agindo, a ira se acende com essa mesma força, com esse mesmo fogo, com a disposição de destruir. E se terremoto, incêndio não é suficiente, ele fala, ainda tem as águas. As águas nos teriam submergido. A ideia, a figura é de uma tromba d'água. Né? Aqui em Brasília a gente tem bastante cachoeira no entorno aqui, no Goiás, e a gente de vez em quando vê notícias aí que veio uma tromba d'água e arrastou e matou alguma pessoa e levou e não sei o quê. E ele usa esse mesmo contexto para poder mostrar a força que aqueles inimigos que estavam ali têm sobre a vida deles, né? É uma força que não dá para ser contida, dependendo do tamanho da tromba d'água, não adianta nem ter uma represa, que ela vai passar por cima ou vai arrebentar a represa, porque é muito forte. Então, ele coloca aqui três acontecimentos aí, que se o Senhor não estiver do nosso lado, eles já teriam acontecido. Nós teríamos sido engolidos vivos, a ira do nosso inimigo, que arde como fogo, já teria nos consumido, e as águas nos teriam submergido. Né? E aí, no versículo 6, ele muda o foco do texto e ele começa a falar: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, os dentes do inimigo, ok? E aí, ó, a palavra bendito é barak em hebraico. Barak pode ser traduzido por abençoar, louvar, ajoelhar e bendizer. Tá? Mas a expressão é usada para lembrar o que Deus fez. E quando o judeu se lembra do que Deus fez e de quanto Deus livrou, o contexto do bendito aí, do barak, é alguém que se lembra e como forma de gratidão ele se ajoelha louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor pelo livramento. Não é só assim, ó, valeu Jesus. Não é só muito obrigado. Não, é algo que tão profundo que a pessoa se coloca de joelhos na presença de Deus e pede o livramento, né? E agradece, aliás, o livramento, né? E a pergunta é: livrar de quê? Tá? O texto fala: livrar porque não nos deu por presa aos dentes deles. Lembra de que eu perguntei quais eram os animais selvagens? A ideia aqui dessa libertação que nos é trazida é de animais selvagens que agarraram a presa com os dentes e que essa presa não tem mais escapatória. Se você viu aquele canal da Discovery, History, sei lá, tem um canal desse Animal Planet que mostra ali o leão caçando e tal, e eles vão agarrar o animal ali, mordeu, acabou. Ele vai só esperar o animal terminar de sangrar e morrer para ele poder comer.
E é isso que ele está falando. Olha, se não for... Obrigado, Deus, eu te louvo, porque não me permitiu cair nos dentes daqueles que queriam me devorar. Né? E você vê a intensidade do que eles queriam, que era como um terremoto, como um fogo e como uma tromba d'água, né? Aí ele fala, tem outra coisa que ele fala Deus dá o livramento do laço do passarinheiro. O que ele está falando com isso? Deus nos deu libertação daqueles que nos caçavam e que montavam armadilhas para nos capturar. E o interessante que ele coloca é: salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Observa que, se ele coloca e nós nos vimos livres, é porque o pássaro já estava preso. Já estava preso na artimanha do pecado. Rebeca falou, Deus tem nos dado livramento do pecado. Um dos problemas que nós enfrentamos é o pecado. E é verdade. O caçador, aquele que monta armadilhas, já tinha capturado. Já tinha nos capturado. E o nosso Senhor vem e faz o quê? Quebra o laço. Quebra o laço. Destrói a armadilha e nos liberta. É dele que vem o livramento que nós precisamos. É ele que promove a libertação, a estrutura que nós buscamos para poder vivermos melhor, vivermos dentro da sua vontade, dentro do seu querer. Né? No versículo 8, ele encerra reconhecendo uma coisa. Ele reconhece: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e a terra. Quem é que nos livra? Quem nos livra não é um Deus qualquer. Ele é o Criador dos céus e da terra. E se ele é o Criador, ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. O que o salmista está dizendo é que por trás de toda a grande vitória, por trás de todo o grande livramento, por trás de todo o grande socorro, ou na frente de todos esses, tem o cuidado de Deus, a mão do Senhor, nos protegendo, nos orientando, nos moldando, nos dizendo o que nós devemos e como nós podemos fazer as coisas aqui. Eu quero considerar alguns pontos com os irmãos. Todos nós sofremos, enfrentamos muitos perigos, sejam perigos físicos, espirituais, emocionais. Nós estamos vivendo uma época em que o emocional de muita gente está ficando abalado pelo tempo que está sendo necessário ficar dentro de nossas casas, né? E isso tem atrapalhado a vida de muitos. Todos nós passamos por essas questões, mas o fato de Deus estar ao nosso lado é primordial e é importantíssimo. Mas tem um detalhe: Deus está do nosso lado. Significa que eu não vou passar por luta nenhuma? Não, ao contrário. Significa que Ele está conosco, mesmo em meio às lutas. De vez em quando eu lembro isso para os irmãos. Bons marinheiros não são feitos enquanto o mar está tranquilo. Bons marinheiros são aqueles que conseguem enfrentar as tempestades e vencer as tempestades. Então, as tribulações não são feitas, não são enviadas por Deus para nos destruir, mas elas são colocadas diante do nosso caminho por Deus, e com Ele ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, nós vamos nos fortalecer, nós vamos ficar mais fortes. Deus está ao nosso lado. Isso significa que Ele vai fazer o melhor para nós. Amém? Mas se lembra de uma coisa: nem sempre o melhor para nós é o livramento imediato. Às vezes, o melhor para nós é nos apegarmos em Deus, nos fortalecermos nele e atravessar a tribulação. É mais fácil falar: não, Deus, acaba logo com isso. Mas, irmãos, considera uma coisa. Eu vou falar por mim, eu acho que cada um pode falar por si. Eu não me recordo de um tempo em que eu tenha visto a igreja orando tanto. Eu não estou falando exclusivamente de geração eleita, mas geração eleita está nesse ponto também. Nós estamos buscando a presença do Senhor muito mais do que antes, quando estava tudo relativamente tranquilo.
nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos buscando por livramento, por cura, mas o importante é que nós estamos vendo Deus ao nosso lado o tempo todo, todos os dias. A igreja tem buscado mais e isso é muito mais importante do que simplesmente a vitória. Se ele tivesse há 30 e poucos dias atrás, no segundo ou no terceiro dia de vírus, ele tivesse falado, chega de vírus, eu duvido que a gente tivesse orado tanto, que a gente tivesse tendo dado tanto valor. Até um culto no estacionamento, a gente não estaria dando valor tanto às coisas de Deus. A gente precisa aprender com esse momento difícil que nós estamos passando. Tudo isso, irmãos, vai nos fazer olhar menos para as coisas do mundo e mais para as coisas celestiais. E Paulo vai escrever lá em Colossenses 3:2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Deus é quem nos livra do inimigo, o inimigo de nossas almas, que esse aí é o principal que nós precisamos cuidar. Mateus capítulo 10, 28 diz, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu vi uma pregação esses dias, um trecho de uma pregação, e o pastor estava falando assim, nós temos chorado por aqueles que estão por essas vidas que estão sendo ceifadas pelo coronavírus. É certo a gente chorar, nós realmente temos que fazer isso, é a hora para isso. Mas também é hora de pensar, porque quantos estão morrendo sem Cristo, mas nós não estamos chorando por esses. E Mateus 10, 28, o próprio Senhor Jesus está olhando para a gente e está falando, olha só, é importante nós nos mantermos vivos, mas ficar vivo e perder a condição de salvação eterna é muito pior. A gente tem que temer muito mais do que ao vírus, temer e morrer e não nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Quantos de nós temos parentes, amigos, familiares que estão nessa condição, ameaçados por um vírus e ameaçados pela condenação eterna? Irmãos, Satanás é quem faz arder o fogo da ira no coração do inimigo, faz arder o fogo da tentação na vida dos servos do Senhor para desviá-los dele, e da perseguição que certamente vem sobre a igreja. Satanás é quem ruge como um leão, é a mesma simbologia do texto lá do Salmo. A gente olha para o Novo Testamento e Jesus, é como se Jesus estivesse explicando isso, o detalhamento disso. Olha, se lá falava de fogo, é um fogo que arde, que consome. É o fogo da ira, o fogo do pecado, o fogo da tentação. Se lá no Salmo tem alguém que ruge e quer botar as presas no seu pescoço para te matar, ele chega no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai falar que Satanás é aquele que ruge como um leão, tentando devorar ao nosso derredor. E o como está em letra maiúscula aí, porque ele não é um leão, ele imita o leão, mas o leão é o Senhor Jesus, mas Satanás fica querendo imitar para tentar nos destruir, para desviar a nossa atenção. É Satanás quem tem armado as ciladas, armadilhas contra o povo de Deus. E para a gente encerrar esse texto, eu quero que você se lembre de uma coisa: Deus é contigo. Você pode confiar, você pode renovar a sua alegria nesses momentos de angústia. Deus é contigo, Deus é conosco o tempo todo. É promessa de Deus, as promessas de Deus não falham. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo um período de lutas. E a nossa luta não é física, a nossa luta, a igreja não vive uma luta física, a igreja vive uma luta espiritual. E Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestes. E Paulo, ao escrever aos Romanos, e eu quero encerrar com esse texto, ele vai nos dizer assim: lembre-se que o foco desse texto é Deus é conosco. Amém? Diga, Deus é comigo. Deus é comigo. Isso. Agora olha para o irmão do seu lado. Não, estou brincando. Romanos 8,31 vai reforçar essa ideia do Salmo. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O versículo 37 está falando, resumindo tudo que você viu aí de listado acima, ele está falando: Deus é contigo. E se Deus é contigo, você vai ser mais do que vencedor em todas essas coisas, porque o Senhor Jesus nos ama. Amém, irmãos?